Das pistas de skate aos laboratórios de pesquisa sobre o coronavírus, as mulheres estão se destacando cada dia mais no Brasil e no mundo. Quebrando um tabu histórico, as garotas conquistam espaço em áreas como engenharia, computação, física, biologia, bioquímica, entre outras, que até pouco tempo atrás eram consideradas território masculino. Nesta primeira série dos podcasts da Febrace, a gente vai conversar com algumas dessas vanguardistas. Estudantes e professoras vão contar sobre suas trajetórias como cientistas e seus projetos inovadores. Você vai se empolgar com as experiências e, mais do que isso, vai sentir aquela coceirinha no cérebro para criar o seu próprio projeto também. Isso mesmo, você pode, bora lá saber o quanto as mulheres podem contribuir para um futuro melhor. Começa agora Mulheres nas Ciências, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Olá, ouvintes da série de podcasts Febrace Inspiradores. Aqui é Luciana Vicária, eu sou jornalista e entusiasta da ciência. É um prazer abrir esta série de entrevistas e apresentar para vocês a nossa convidada. Quem está com a gente hoje é a Juliana Stradiotto, uma jovem universitária que viu sua vida se transformar a partir da ciência. A Ju já participou de 2 Febraces e até de uma feira internacional. Ela é quase uma especialista em feiras de ciências. Juliana tem 21 anos e nasceu em Osório, uma pequena cidade gaúcha de 45 mil habitantes. Quem vê a Ju hoje assim, segura e decidida, não imagina que poucos anos atrás ela fazia o ensino médio técnico em administração e pensava que ciência não era coisa para meninas. De lá para cá, muita coisa mudou e a pesquisa levou a Ju longe, para bem longe, literalmente. Ju, estamos separadas por uma distância de 5,2 mil quilômetros uma da outra. Eu aqui de São Paulo, no estúdio da USP, e você da cidade norte-americana de Evanston, no estado de Illinois. Conta pra gente, o que você faz aí? Bom, oi gente, tudo certo? Muito obrigada pelo convite de estar aqui, fico muito honrada mesmo. E eu tô aqui em Evanston, eu estudo, faço minha faculdade aqui, então eu estudo em Northwestern University, que é uma das 10 melhores universidades dos Estados Unidos, e eles têm um programa muito legal, que tu pode cursar tanto engenharia como comunicação ao mesmo tempo. Então, eu acabei de trocar de curso, na verdade, para engenharia de materiais, e estou fazendo também estudos da comunicação. E você tem bolsa aí, não é isso? Isso, eu tenho uma bolsa completa, então eles pagam por todos os meus estudos. Por ano é $86 mil. E tem uma relação com a sua participação em feiras de ciências, esse seu sucesso no application, né, e para entrar na Universidade Americana? Sim, eu com certeza relaciono o quanto eu fiz pesquisa e participei de feiras com estar aqui hoje. Eu acho que existe uma relação muito grande. E, além de tudo isso, também me preparou mais para estar aqui hoje, para ver meus colegas fazendo pesquisa, para começar a fazer pesquisa na faculdade também. Então, eu acho que tem muita relação e abre muito caminho, muita oportunidade. Então, muitas das coisas que às vezes são novas para alguns, para mim já era comum. Ter professores com doutorado, ter estudado no Instituto Federal me preparou bastante para estar aqui também, eu acho. Joia. E como é que a experiência científica entrou na sua vida? Em que momento que isso aconteceu? Conta pra gente, por favor. Sim. Eu comecei a me interessar por ciência quando eu estava na 8ª série, que agora é 9º ano, então já dá para perceber que eu tô um pouquinho velha, brincadeira. E eu tive aula de química pela primeira vez na 8ª série e eu achei muito, muito legal a matéria, tipo, me encantou, fez meu olho brilhar. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse fazer ciência. Eu acabei fazendo a prova do Instituto Federal, que era uma instituição muito nova na minha cidade, recém tinha começado o IF lá, para administração, que não tem também muita relação com ciência, mas todo mundo falava que o IF era um colégio muito bom, que dava muita oportunidade, então eu queria ir para lá. Eu acabei passando para o instituto
E no meu primeiro ano, já no ensino médio, eu queria começar a me envolver com as atividades. Então, no Instituto Federal, a gente tem 3 pilares que chama, então, ensino, pesquisa e extensão, que nem na faculdade. E eu não sabia o que cada um deles significava, mas eu sabia que eu queria, tipo, fazer coisas fora da sala de aula e me divertir. Então, eu acabei começando a fazer extensão, que são atividades voltadas para a comunidade. Eu participei voluntariamente de um projeto de extensão com os agricultores familiares da minha região, porque eu sou mais do interior do Rio Grande do Sul, de Osório. E foi nesse projeto que eu percebi que a minha comunidade, onde eu morava, tinha vários problemas e que eu poderia usar a ciência para estar resolvendo esses problemas. Também tive a sorte e o destino, assim, muito grandes de ter me encontrado com uma professora tão incrível, que é a Sra. Flávia. E ela que realmente me empurrou nessa direção, viu que eu estava me apaixonando e foi me dando todo o suporte que eu precisava para continuar na ciência. Joia. Legal. E na sua primeira participação na Febrace, você levou uma solução para transformar casca de maracujá em um plástico biodegradável, né? E da onde veio Isso. essa ideia e o que você pretendia? Conta pra gente, por favor. Então, como eu mencionei, eu era voluntária nesse projeto, né? E a gente fazia visitas aos agricultores. E numa dessas visitas, a gente fez uma visita para agricultores que plantavam maracujá. E eles faziam um processamento da fruta para, tipo, vender só a polpa, sabe? Sem a casca. Então, tipo, tu só vende a polpa e a pessoa dilui na água e toma o suco pronto. Então, eles acabavam gerando muita casca de maracujá e o que eles faziam com isso era literalmente, tipo, colocar num terreno baldio. Então, tinha, tipo, uma pilha de casca de maracujá num terreno baldio. E eu fiquei, tipo, nossa, isso impacta bastante, sabe? A gente sempre ouve muito sobre lixo, mas ver isso com os seus próprios olhos, eu acho que mudou bastante a minha percepção. E aquilo, tipo, me intrigou, sabe? Ficou aquela pulguinha atrás da orelha de, será que realmente é esse o destino final? Será que não dá para fazer alguma coisa diferente com essa casca de maracujá que as pessoas na minha cidade estão produzindo? Então, eu comecei a pesquisar sobre alternativas para usar a casca de maracujá. A gente começou com coisas super simples e que podiam ser usadas por eles mesmo. Então, aqui também se produz, né, tipo, muita geleia para vender em feira de produtor. Se usa maçã para fazer a geleia ficar viscosa, certo? A casca do maracujá tem uma propriedade similar com a da maçã, tipo, a mesma substância que poderia fazer isso. E aí eu comecei a ler mais sobre essa substância, sobre plásticos, e percebi que daria para tentar usar e ver se dava certo, né? Porque realmente não tinha muita noção se ia dar certo ou não. As pessoas normalmente fazem plástico biodegradável com amido, que a gente bota na cozinha mesmo para engrossar a comida. E a casca do maracujá, como eu falei, tem essa outra substância que também é similar nesse efeito de deixar a comida mais grossa. E é para isso que se faz o substituir, no caso, o amido pela casca de maracujá no plástico biodegradável. Sinceramente, eu não sei muito o que eu esperava quando eu comecei a fazer pesquisa. Eu só queria tentar resolver um problema e me divertir um pouco no processo, eu acho. Então, conforme as coisas foram dando errado e foram dando certo, a gente foi direcionando e vendo que aplicações que poderiam ser feitas com esse plástico. Ok. E deu errado muitas vezes, Ju, porque a gente tende a acreditar que quando a gente vê uma história, né, um case, uma história de sucesso, né, uma trajetória tão promissora quanto a sua, a gente às vezes acha que, foi simples, né, foi fácil, mas eu imagino que não tenha sido bem assim, né? Não foi bem assim, não. Deu errado muitas vezes antes de dar certo. Apesar de eu achar que eu sou um pouco sortuda, assim, com os meus testes. Teve muita frustração, teve muito quebra-cabeça para descobrir o que estava fazendo errado, o que estava fazendo certo e como que poderia arrumar as coisas. Eu acho que a gente aprende a lidar com a frustração muito grande quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa, sabe? Porque nem tudo vai seguir conforme o planejado e nem todos os resultados vão ser como tu esperava, mas essa é a diversão disso, sinceramente, porque a vida também é assim, né? Nem tudo que tu quer que aconteça na tua vida vai acontecer, então acho que já meio que te prepara, assim, mesmo que não dê certo, tem sempre um aprendizado, tem sempre aquela reflexão, eu diria, depois de um experimento dar errado, de se questionar o que poderia ter sido
sido feito diferente para melhorar e tentar de novo, sabe? Então, acho que a ciência, ela não é linear, ela tem várias voltas que a gente dá no meio do caminho até chegar onde a gente talvez esperava que fosse ser o nosso objetivo final, mas ele muda no meio do caminho também. Sim. E o plástico biodegradável, vocês usaram para quê? No final, para que era a utilidade? Então, vocês resolveram um problema, né, do lixo orgânico, né, transformando o maracujá num plástico biodegradável. E esse plástico, qual a utilidade dele? Sim, esse plástico, ele é como se fosse um plástico filme, então aquele plástico fininho, transparente que a gente usa na cozinha, só que como eu estou usando casca de maracujá, ele é amarelo. E além dessa aplicação, então, em coisas que são, né, de alimentação, a gente teve uma ideia de que, como a gente estava fazendo essas visitas aos agricultores, eles tinham muitas mudinhas para fazer, né, a plantação. E essas mudinhas, elas são envolvidas num plástico preto também, e eu não sei se vocês já viram, mas é um plástico, tipo, bem maleável também, só que ele é preto. E o que acontece? Tu precisa retirar esse plástico para fazer a mudinha ir para o sol, né? Para poder enterrar ela. E muitas vezes, quando se remove esse plástico, tu pode danificar a raiz da muda. Tipo, se tu tira com muita força e ele tá colado na raiz, pode danificar ela, ou o que a gente chama de torrão, que é essa parte que envolve, né, a terra. Percebendo isso, por que não transformar esse plástico que a gente tinha produzido em um protótipo de uma embalagem para mudas? Para que quando o agricultor vá fazer né, o plantio da muda no solo, ele não precise remover esse plástico preto que normalmente envolve ela, e aí tu evita que esses problemas com a raiz e o torrão aconteçam. Tu, além disso, não está gerando um lixo plástico que demora anos, séculos para se degradar, e vai estar também usando, né, um plástico que venha de uma origem sustentável, de um outro componente da natureza mesmo, que é uma casca de maracujá. Então, essa foi a ideia que a gente teve, os protótipos que a gente fez. Eu acho super interessante como, tipo, fica um ciclo quase mesmo, sabe? De começar com uma casca de maracujá, que vem de uma planta que está plantada no solo, e voltar para a terra também. Com esse projeto, você ganhou um prêmio na Febrace e recebeu um convite emocionante que te fez chorar. Conta qual foi e por que você chorou. Sim, quando eu estava apresentando o meu projeto na Febrace, eu fui avaliada pelo professor Aldo, e ele ficou, tipo, muito tempo na minha banca conversando comigo e falando sobre o meu projeto. E depois que eu terminei de apresentar, ele virou para mim e perguntou se eu não queria ir conhecer os laboratórios da USP. Então, eu estava lá pela primeira vez. Eu literalmente fazia meu projeto na cozinha da minha escola, porque era isso que tinha. E aí a gente combinou de ir no laboratório, né, no IQ da USP. E eu lembro, tipo, de entrar e ficar muito, 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 muito maravilhada. E foi bem besta, o que me fez chorar, sinceramente. Mas eu vi um equipamento que eu lia muito nos artigos da minha área, né, de produção de plástico biodegradável, que é um equipamento que ele se usa para fazer a produção industrial de plástico, então em larga escala, né? Porque tudo que eu fiz era muito, tipo, escala laboratorial, né? Fazia um plástico e dessa maneira se faz de forma contínua e pode realmente escalonar. E eu lembro que eu vi aquele equipamento e eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Uma criança escolhendo chocolate na loja. E foi muito, muito especial, assim, para mim. Acho que me fez perceber que independente de algo parecer inalcançável, porque ler aquilo no artigo parecia muito inalcançável para mim, né? Tipo, era algo além, eu nunca ia usar uma extrusora, tipo, ver uma na minha frente foi um choque de realidade muito grande, de que tudo bem a gente sonhar grande, porque às vezes pode dar certo. Repete o nome pra gente, qual é o nome desse equipamento que te fez chorar? Extrusora é o que faz, tipo, o plástico em indústrias, no caso. Legal. Eu soube que até a adolescência você nunca tinha saído, inclusive, do Rio Grande do Sul, né? E foi a ciência que te levou, como você disse, para São Paulo e para os Estados Unidos, que te conectou, inclusive, a pesquisadores. Conta pra gente que portas que a ciência abriu para você, além disso. Nossa, mudou toda a minha vida. Então, abriu tantas portas diferentes. Acho que só de começar
esse intercâmbio cultural com outras pessoas, então ter ido para a Febrace, ter ficado do lado de gente de todos os estados do Brasil, né, e todas as regiões do Brasil, poder conversar e entender um pouquinho sobre as diferenças e sobre as similaridades também que a gente tem. Acho que isso é um choque cultural muito grande que abre a visão de mundo e faz perceber que o mundo era muito maior do que Osório, do que eu pensava, do que eu tinha de referência. Acho que, além disso, essas conexões com pesquisadores, poder conversar com pessoas que são muito, muito incríveis na minha área e olhar... Pessoas que, tipo, eu olho com admiração, pessoas que eu leio artigos, pessoas que, sabe, são inspiração para mim, são pessoas onde eu olho e eu penso, nossa, eu queria chegar nesse patamar de carreira, sabe? Poder conhecer e conversar com essas pessoas é surreal, faz parecer que é possível também. E acho que, por exemplo, ter vindo para os Estados Unidos também foi minha primeira viagem internacional e com certeza me fez perceber que eu queria estar nesse tipo de ambiente, estar num ambiente em que meus colegas são de todas as regiões do mundo também, e que eu posso conversar com eles e aprender não só sobre ciência, como eu aprendo, mas também sobre essas diferenças culturais, sobre como o mundo é diferente e muito maior do que a gente imagina. Então, acho que, para além de ter me aberto oportunidades profissionais e acadêmicas, também mudou muito da Juliana, sabe? Me ensinou a ser uma pessoa mais empática. Sim, sim, exatamente. E o que você disse, muito importante, que para ciências não existem fronteiras, né? Nem culturais, nem físicas. E aí você falou bastante de inspiração, né? E assim, a gente ainda tem uma sociedade em que a ideia de cientista é aquele homem branco, né? Mais velho e sisudo. Mas você provou que ciência é coisa de gente jovem também. E que é para mulheres, sim, né? E aí eu te pergunto, é mais difícil para uma mulher fazer ciência? Até agora eu sei que você está começando e ainda na universidade. Mas como você avalia até esse momento? Uhum. Antes de começar a fazer ciência, na verdade, eu achava que era uma coisa de gente morta, sinceramente. Todo mundo que eu lia que era cientista na escola era de séculos passados, sabe? Tipo, a gente não falava sobre cientistas do presente. Então, eu acho que só descobrir que a gente pode, assim, fazer ciência agora já foi uma grande ruptura para mim. Eu acho que não só numa questão de, tipo, oportunidade, valorização, preconceito no presente, isso começa desde que a gente é criança, desde que a gente está na escola, no ensino fundamental, e alguém fala que meninos são mais inteligentes em matemática. Era assim que eu me sentia quando eu estava, tipo, na quinta série, que eu adorava matemática, mas que não era algo para mim, era alguma coisa para os menininhos da minha sala. Então, acho que a gente constantemente é lembrada de que a gente não é inteligente o suficiente. E quando a gente vê mulheres fortes, inteligentes, descobrindo novos caminhos no mundo, eu acho que isso é uma inspiração muito grande. Já ouvi, sim, comentários negativos, pejorativos, já ouvi que eu não entendia algo por ser mulher, mas eu acho que toda vez que a gente escuta esse tipo de coisa, a gente tem que se lembrar das pessoas que estão abrindo esses caminhos para a gente, das pessoas que abriram esses caminhos para a gente e das pessoas que estão ao nosso lado, nos dando a mão e lutando contra isso agora também. Então, que a gente saiba que isso não é algo individual, mas coletivo, e que se hoje a gente tem um progresso de uma pessoa, isso vai afetar todas as outras mulheres, enfim, todas as outras minorias sociais que estão por vir e ocupar aquele espaço também. E você se inspira em alguma cientista? Você tem uma... Nossa, sim, eu tenho muitas inspirações. Eu gosto muito de me inspirar em pessoas que estão ao meu redor. Desculpa, eu fico bem emocionada porque eu sempre falo que a minha mãe é uma grande inspiração para mim. A minha professora Flávia também é uma grande inspiração para mim. Nossa, ela é incrível, ela revolucionou a minha mente, realmente. E, além disso, eu admiro muito, tipo, a comissão organizadora da Febrace, por exemplo, são mulheres que são muito fortes e que me inspiram muito. Eu pude conhecer algumas cientistas mulheres também muito, muito, muito incríveis. E, sabe, acho que expandiu muito, assim,
meus horizontes. Nossa, tem tantas mulheres brasileiras incríveis, sabe? Tipo, que são cientistas, a Jaqueline, a Lígia, sabe? Tanta gente maravilhosa, a Vanderlan, tem tanta gente maravilhosa e que eu pude ver em pessoa, em carne e osso, sabe? Vivas, né? E não E além mortas, disso, né? exato, exato. Eu tenho um livro que é um livro de mulheres na ciência, mas é sobre o passado. Sim, Então, eu acho que pensar em pessoas que são alcançáveis, que estão vivendo agora e que a gente pode acompanhar a trajetória, mostra que não é algo vapt-vupt, sabe? Não comecei aqui e chego na linha de chegada numa linha reta, que nem eu falei. Tem muitas coisas acontecendo e ver esse processo mostra que é humano e que tá tudo bem ter as idas e vindas. sim. E como você se imagina em 10 anos? Essa pergunta é muito difícil, sinceramente. Quando eu estava no ensino médio, eu não imaginei que eu estaria aqui hoje, sabe? Então, pode ser que o que eu preveja seja muito diferente do que o que vai acontecer, Claro. mas desde que eu comecei a fazer pesquisa no ensino médio, eu penso muito em ser professora universitária ou de ensino médio, então, e fazer pesquisa. Então, acho que esse é o caminho que eu vou seguir. Eu não sei onde eu vou estar geograficamente, mas esse seria o sonho. E meu sonho também, por estar fazendo comunicação, é trabalhar com levar essas informações científicas para as pessoas e estar oportunizando isso, para que a gente não pense que cientistas são só gente morta. Certo. E uma dica, que dica que você daria para uma jovem garota interessada em ciências? Nossa, eu acho que muitas vezes a gente é o nosso pior inimigo. Como eu falei, a gente escuta muitas vezes, né, que a gente não é capaz de fazer as coisas e isso acaba ficando na nossa cabeça. E a gente acha que a gente não é capaz. A gente sonha, mas a gente acha que não é capaz. Então, acho que minha maior dica para uma menina que está começando na ciência é não se limitar, não pensar que tu não consegue, porque tu é sim muito capaz, se olha no espelho e pensa, nossa, eu sou muito incrível e eu consigo fazer isso, se coloca para frente. Uma vez eu escutei que a gente tem que ser a nossa maior líder de torcida, e eu concordo muito com isso, sabe? A gente tem que ser a pessoa que nos coloca para frente. Então, não tenham medo, se joguem de cabeça, se apaixonem pelo que vocês estão fazendo, não se questionem, não se cobrem demais, e além disso, tentem ter uma rede de apoio e de suporte que incentive vocês a ir para frente também. Então, professores que deem a mão para vocês e expliquem o que vocês acham que é muito difícil, amigos, família que entendam que isso é uma paixão de vocês, incentivem vocês nesse caminho também. Joia. Ju, você quer fazer mais alguma consideração sobre ciência, a Febrace, a vida? Enfim. Eu acho que só se as pessoas estão, assim, ainda na fase de participar de feiras de ciências, aproveitem muito, sabe? Eu sinto muita, muita saudade. Eu participo de outras formas agora, mas era muito divertido, era um ambiente muito gostoso. E encontrem essas pessoas que valorizem tanto a ciência quanto você, sabe? Eu acho que fazer esses amigos tu leva para a vida e são pessoas muito especiais, então aproveitem esse momento. Legal. Muito obrigada, viu? Um beijo para Eu te você agradeço. e até a próxima. Até. Beijo. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Até a próxima terça!